Entendendo a Bíblia em boa companhia, com amor ou com dor? Escolhe hoje. Amor ou dor são consequências das escolhas que fazemos, do estilo de vida, de como fazemos as coisas. Deus tem caminho de liberdade e de amor. Ele nos deu o livre-arbítrio porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Mas é justamente o livre-arbítrio que traz ao homem o direito de escolher entre o bem e o mal. Nessa escolha, nós temos o alerta que Pedro, discípulo de Jesus, nos traz diretamente do Espírito Santo. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Deus usa o raciocínio além do amor. Ele sabe fazer justiça porque Ele é o príncipe da paz, o nosso Jesus é o príncipe da justiça, é o nosso advogado nos céus e também o juiz dos ímpios. Não seremos julgados porque foi Ele mesmo quem disse, aquele que crê em mim não passa por juízo. Nós estamos vivendo com Jesus quando cremos e fazemos as suas obras, mas muitos estão apenas vivendo, dizendo que vivem com Jesus. E então Pedro, no capítulo 3, verso 9, nos traz outra advertência. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos são alvo da salvação de Jesus. Ele morreu por todos. Está esperando apenas que as pessoas, além de crerem nele como o diabo crê, creiam nele como um salvador, como aquele que é capaz de mudar atitudes, formas de viver, formas de encarar o mundo. Nessa expectativa, nós temos a compreensão de Isaías, consolo para o povo de Deus. Tema que hoje traz o cetro da ira de Deus, fincado em Isaías capítulo 9, verso 8 e capítulo 10, verso 34. Isaías 9 está explicado no contexto de Isaías 9, 1 a 5, que previa a libertação para as pessoas obscurecidas e angustiadas que haviam se confiado no ocultismo e que tinham sido vítimas da conquista militar de Pelesar, grande rei da Síria. E ele então vem aqui o verso de Isaías, capítulo 9, verso 4. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Ali já havia confirmação do cuidado de Deus, porque a vitória sobre os midianitas era um passado para eles, como é para nós. Assim como para nós também é passado o cuidado, a restauração do seu povo de Judá, feita diante da Assíria. Mas é presente para nós hoje que o cuidado de Deus está nos livrando do jugo do pecado, está nos devolvendo o verdadeiro livre-arbítrio, a liberdade de escolha entre o bem e o mal que foi roubada por Satanás lá no Éden, que Adão perdeu quando comeu do fruto, cedeu. Pois agora nós temos, se Deus quisesse destruir o povo, poderia tê-lo entregado aos assírios imediatamente. Mas ele é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, conforme 2 Pedro 3,9. Como no período dos juízes, Deus deixou o povo de Judá e Israel sofrer os resultados de sua insensatez, para que pudessem entender o que estavam fazendo e fizessem uma escolha melhor. Às vezes nós estamos num caminho escolhendo mal, fazendo péssimas escolhas para a nossa vida. E Deus, como diz em Isaías, contempla isso de cara virada, não querendo ver o sofrimento, nos alertando, mandando seus profetas, e o próprio Jesus veio para nos mostrar como que se faz para vencer o mal, para ter uma vida em alegria mesmo em meio à tribulação, porque no mundo teremos aflições. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O mal não são as aflições. As aflições muitas vezes são os que nos convertem dos maus caminhos, nos explicam, nos alertam de que estamos numa escolha equivocada e precisamos novamente refazer nossas escolhas, reformular nossos pactos. E aí nós temos então o que traz lá em Deuteronômio, em Levíticos. Nós vamos ver Deuteronômio capítulo 11, verso 26 a 28, essa preciosa mensagem, não sem antes orarmos a Deus.
Senhor Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que nos dás, porque nos comunicas vida e capacidade de escolha. Portanto, ilumina a nossa mente para que nós façamos boas escolhas, abençoando assim aos nossos semelhantes, aos nossos próximos, com a nossa atitude semelhante à tua. Faz de nós bênçãos para o mundo e assim estaremos abençoados, conforme o que eu peço para todos que estão participando. Bênçãos é o que vem de ti. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, lá em Deuteronômio, nós vamos ler no capítulo 11, versos 26 e 28. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Que mandamentos são esses que devemos obedecer? Moisés estava entregando ao povo as promessas, o pacto de Deus, de obediência e de conforto diante da palavra de Deus. E aqui então ele diz: obedeça os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem dos caminhos que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Como é que nós seguimos deuses desconhecidos? É uma opção voluntária. Hoje vou me prostrar diante de Satanás? Vou adorar falsos deuses? Não. Nós escolhemos os caminhos, os frutos, o que Satanás nos oferece. Ele nos ofereceu a árvore do conhecimento do mal. Tínhamos todas as frutas do paraíso para comer, só era vedado a árvore do mal. Essa liberdade que Deus nos dá, muitas vezes é traduzido como inconsequência, como falta de capacidade de juízo. Mas Deus, que é amor, também é justiça, porque não existe amor sem justiça. O amor sem justiça é uma porta aberta para a escravidão, para o mal. As pessoas se tornariam tiranas sem o senso de justiça vinda diretamente do nosso Deus. Pois aqui está, escolhe a bênção ou a maldição. Bênção se seguir os meus caminhos, maldição se os rejeitarem. Por quê? Porque nós estamos dentro do cerco de proteção de Deus. Nós estamos justamente como que no galinheiro, protegido das raposas. Mas quando nos afastamos, como a ovelha que cai no penhasco, entre os espinhos, estamos longe da proteção do bom pastor. Então Deus nos envia profetas, nos envia mensagens, advertências como as que estão sendo trazidas aqui pela palavra de Deus. Se as aceitamos, retrocedemos e praticamos as boas obras, obedecemos os mandamentos, somos protegidos por Deus. Mas quando nos prostramos a Baal, os nossos filhos são perdidos, a nossa terra é perdida, com o suor do rosto comeremos, cardos e espinhos estão por toda parte. Nós devemos olhar para aquele que é a luz e não procurar nas trevas a solução para os nossos problemas. Depois nós vemos aqui ainda Levíticos capítulo 26, que vai trazer uma série de bênçãos e maldições. Depois de prometer as bênçãos pela obediência que estão previstas em Levítico capítulo 26, vem a advertência, o castigo da desobediência no capítulo 26, verso 14. Muitas bênçãos ou maldições, escolhe as bênçãos. Mas se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, portanto aqui Deus fez uma aliança, um trato. Ele fez muito mais do que mandar. Ele disse: se vocês obedecerem, estarão protegidos, não matarão, não serão mortos, não mentirão, não serão alvos de mentira, não adulterarão, não sofrerão com as coisas desse mundo, com os desejos pecaminosos desse mundo. Amarão ao seu Deus sobre todas as coisas, estarão seguros, não terão outros deuses diante de mim, não adorarão ídolos que fazem sacrificar seus filhos, pôr em sacrifício a sua vida. Antes nós estaremos seguros nos... Lembra-te do dia do sábado para santificar, quando nós teremos um dia especial com Deus. É Jesus dizendo: onde estás? Nos lembrando de guardar os seus mandamentos. No paraíso, Jesus procurou Adão logo depois do pecado. Adão, onde estás? E Adão estava escondido. Não nos escondamos dos mandamentos de Deus, porque eles nos colocarão nus e precisaremos de folhas de figueira. Mas Jesus traduz o seu sacrifício em nosso lugar. Ele nos reveste da sua justiça e não nos vemos mais nus diante do universo.
porque a tratativa aqui é um pacto de liberdade, um pacto de vida. Então, assim tratarei, eu lhes trarei pavor repentino, doenças, febres que tirarão a visão e lhes definharão a vida. Se nós não estivermos na proteção dos mandamentos de Deus, nós estaremos à mercê dos enganos e das maldições que Satanás coloca. Foi ele quem produziu o cardo dos espinhos, as doenças, as mudanças genéticas que fizeram da natureza de Deus perfeita uma natureza perversa. A serpente, que era o animal mais belo do paraíso, passou a rastejar conforme a maldição, porque ela serviu de médium para Satanás. E quando nós nos colocamos para sermos tradutores da mensagem de Satanás, nós passamos a rastejar. Não mais teremos asas a voar e seremos belos como no paraíso era a serpente, mas passaremos a rastejar e ser o animal que fere o calcanhar e que terá a cabeça finalmente esmagada. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O seu rosto estará contra vocês, o rosto de Deus, né? E vocês serão derrotados pelos inimigos. O rosto de Deus se torna para o lado para não ver o sofrimento dos seus filhos a quem ele ama. E Satanás toma conta da vida da pessoa quando ela desobedece os caminhos do Pai. É uma consequência tão natural. Nós estamos diante do caminho de Deus, protegidos por ele. E fugimos como uma criança levada para fazer malvadezas. O meu rosto estará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Essa mensagem é repetida várias vezes dentro desse capítulo. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Esses 7 vezes mais é uma expressão de Deus. E ele repete que vai castigar 7 vezes mais, muitas vezes. Mas para que ele castiga? Por que ele permite a consequência da nossa escolha, o mal? Ah, vem a explicação. Eu lhes quebrarei o orgulho. Então é para nos quebrar o orgulho. Rebelde, para não nos fazermos mais rebeldes. Farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhe darão fruto. Lembra da ordem do Senhor? Produz a terra frutos que deem semente conforme sua espécie, e de todo fruto poderás comer. Pois então, longe de Deus, nós somente temos a árvore do conhecimento do mal. Somente o mal perdemos as bênçãos. É tão claro quando nós estamos diante da fonte da vida, da fonte da sabedoria, abeberando-se da água da vida. Então nós temos vida e vida em abundância, porque Deus é o Criador, é a fonte da vida, Ele é vida. E se nós nos afastamos de Deus para os caminhos do fumo, do álcool, das drogas, do pecado em geral, então estamos longe da bênção, fomos esconder atrás de folhas para comer do fruto proibido. E então Deus deu o livre-arbítrio, e o máximo que ele pode fazer é ter dado a sua vida para nos devolver essa liberdade, o livre-arbítrio. Mas ele nos adverte: escolhe a quem vocês querem servir. Nós não podemos ficar à mercê do mal. A força de vocês se gastará em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as árvores da terra lhe darão fruto. Porque as árvores obedecem ao Senhor, a terra produz frutos, e frutos em abundância. Mas quando nos afastamos, a terra se desgasta, a terra só produz cardos e espinhos. Se continuarem se opondo a mim e recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. É a consequência direta da escolha. Escolhe o bem, se escolher o mal, colherá o mal. É uma lei universal, é uma lei de Deus, e quando nós praticamos o mal, recebemos também o mal. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão os seus filhos, atacarão, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês a tão poucos que os seus caminhos ficarão desertos. Não foi o que aconteceu quando as pessoas se desviaram dos mandamentos de Deus e foram adorar ídolos, colocaram seus filhos diante de Moloque, um deus de ferro oco por dentro, onde se punha fogo, e aqueles braços e aquele ventre em braso recebiam os filhos dos desviados do Senhor. Eles ofereciam a Satanás ali os seus próprios filhos, e Deus então estava avisando: vocês acabarão com a sua descendência,
porque eu abençoo até 1000 gerações, mas Satanás aprisiona até a 3ª e 4ª geração, porque eu amaldiçoo até a 3ª e 4ª geração. Vocês sofrerão consequências por se afastarem de mim até a 3ª e 4ª geração, mas quando se apegarem a mim, estarão livres até 1000 gerações. E continua o texto prognosticando as bênçãos e as maldições, e explicando detidamente que as pragas virão as mãos inimigas, quando lhe cortaram os suprimentos do pão. Aí então Deus avisa das consequências de que o pão seria o cerco do povo inimigo, faria a fome, traria a doença, traria as pragas. É o cerco de Satanás, o cerco dos seus servos, que abusam aqui na terra, enriquecendo-se à custa do sacrifício, do engano do alheio, enriquecendo-se com fortunas que não prestam para nada, porque ninguém leva para a sepultura, mas a fome, a miséria, a desgraça estão aí. Deus é pródigo, Ele nos dá muito alimento, mas as pessoas, ai dos que acumulam em celeiros, fazem a comida apodrecer e os ratos comerem daquilo que deveria sobrar na mesa dos que estão famintos hoje. E então os homens amaldiçoam a Deus, só vem a maldição. Mas Ele falou, ama teu próximo como a ti mesmo. Quando nós desviamos dos mandamentos do Senhor, acumulamos para a nossa própria desgraça. A fome vem, a praga vem, e tudo isso é fruto da desobediência. Observamos diretamente isso quando vemos os ratos comendo no campo aquilo que deveria estar indo para a mesa do trabalhador. Vemos que nos celeiros essa comida cria fungos e se torna tóxica, e portanto colocam ali substâncias tóxicas para fazer conservantes e acabam fazendo ainda mais mal para eles mesmos e para toda a humanidade. Enquanto Deus dá a fartura, eles transformam em cardos e espinhos à semelhança de Satanás, colocando produtos tóxicos no alimento na nossa mesa, fazendo da sua ganância a maldição para todo o planeta. Isaías capítulo 9, verso 8, nos diz: o Senhor enviou uma mensagem contra Jacó e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância do coração: os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas. Pedras lavradas que eram recusadas no altar de sacrifício, Deus proibiu as pedras lavradas no altar de sacrifício. Mas com pedras lavradas, com tijolos de barro, foi erigida a Torre de Babel, para tentar contrariar, afrontar a Deus. Nós precisamos da verdadeira rocha da vida de Jesus Cristo, que nos devolveu a liberdade pelo seu sacrifício, mas que nós entendamos e atendamos. Vê e entende é o tema da nossa programação, que vai diariamente ao ar buscando a tua companhia. Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, diariamente às 9 horas. Antes, 5 minutos vê e entende, daqui a pouquinho, Crede em Seus Profetas. São programas diários para alcançar as multidões com o amor de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te guie em todos os seus caminhos e te livre de toda a maldição de Satanás.